Vamos lá, né? Fala, Nancy, beleza? Boa noite, professor. Está me ouvindo Tô ouvindo, Francisco. aí? Projetando aí um texto aí para vocês aí. Estão vendo aí o texto aí? Sim. Sim, professor. Vamos lá, né? A gente tem falado aí sobre alguns métodos, né, de análise aí do texto bíblico, né? A gente tem focado bastante que a hermenêutica vai depender muito do método, né, da forma como você vai abordar. Então, a gente tem algumas maneiras, né, de abordar o texto bíblico, e hoje a gente vai continuar falando de algumas delas e usando mais alguns exemplos, né, de abordagem. Esse material, igual os outros, eu vou mandar aqui para vocês depois, mando lá no grupo, né, então podem ficar tranquilos. Esse texto tem algumas perguntas inseridas nele, e aí, da mesma maneira do outro que eu mandei, aí vocês respondam, né, e depois me envia, tá? E aí vai valendo, essas atividades vão sendo os pontos aí, a avaliação de vocês aí dessa disciplina, né? É importante a gente sempre lembrar que quando a gente fala de interpretação bíblica, não tem uma verdade, né? Que agora nós vamos interpretar e vai ser a melhor maneira, né? Meu som tá bom aí? Tá tranquilo? Tá? Tá. E aí, a partir dessa interpretação, nunca mais teremos problemas. O nome interpretação já é um problema, né? Porque você vai ler um texto e você vai dar a sua visão. Então, todo mundo, quando fala a partir de um texto, você dá um. Então, o que eu quero deixar bem claro para você conhecer os métodos, as abordagens. Tá travando? Melhorou? Melhorou. Aí pode ser a internet aí. Aí, então, quando a gente fala de interpretação, sempre é importante saber que tem métodos. Então, às vezes, algumas questões você não vai chegar num consenso, porque cada um vai ler de uma maneira. Por exemplo, todos nós aqui concordamos que Jesus é Senhor e Salvador. Ponto. Né? Isso aí não tem discussão. Todos nós concordamos que Jesus é o caminho que leva ao céu. Ponto. Isso aí não tem discussão. Contudo, nem todos concordam como se chega a Jesus. Então, quem acredita na predestinação vai entender que é Deus que escolhe alguns para ir para o céu e outros para ir para o inferno, de maneira geral, né? Quem acredita no livre-arbítrio vai defender que eu escolho se eu quero aceitar a salvação ou não. E cada uma dessas linhas, calvinista ou arminiana, vai usar versículos bíblicos para isso. E cada um vai interpretar esses versículos de acordo com a sua perspectiva doutrinária, teológica, e até a exegese vai estar influenciada por isso. E aí a aplicação desses textos, ou seja, o trabalho hermenêutico, vai ter um resultado que defende a doutrina de cada um aí. Então, é importante a gente pensar nisso, né? Porque nem sempre aquilo que você defende como verdade absoluta não vai ser uma verdade absoluta para o outro. Ainda que você tenha um método de pesquisa,
ainda que você leia na língua original, ainda que você leia bastante livro, né? Consulte muitos autores, ainda assim vai ser uma visão. Então, por que fazemos hermenêutica? Por que a gente está se dando esse trabalho? Para a gente, pelo menos, saber qual é a visão nossa, qual é a nossa perspectiva. E, a partir disso, fundamentar e argumentar da melhor maneira possível. Óbvio que vai ter gente que vai dizer que não, que só existe uma maneira de ler a Bíblia. E aí já falamos, né? Os fundamentalistas e dogmáticos sempre vão defender isso. Só há uma maneira, e geralmente é a maneira deles. Se você lê diferente da maneira deles, você está lendo errado. Então, isso também é uma abordagem. Usando como exemplo, fala aí. Quer falar, Cristiano? Não, se confundiu. Só usando como exemplo. Está aberto aqui o áudio, desculpa aí. Ah, tá bom. Uma vez eu fui pregar numa igreja muito pentecostal, né? Aquelas igrejas de pandeiro, né, e tal, bem, né, pentecostal mesmo. E aí eu fui preguei um tema básico, né, sobre senhorio de Jesus e tal. Só que o pessoal sabia que eu era professor de seminário. Aí acabou a pregação, aí tem sempre aquele papo, né, aquela conversa. Aí no meio da conversa, um senhor de terno e gravata, né, com a Bíblia maior do que o meu braço, virou para mim e falou assim: eu não acredito em teologia, eu acredito em Deus. Aí isso é uma abordagem. Não, isso não é abordagem, isso é a verdade, porque Deus fala diretamente comigo. Isso é a maneira de se entender. Não, não é a maneira de se entender, isso é a verdade. Aí eu virei para ele e falei: então, quem sou eu para discutir com o irmão? Aí ele: não, porque não sei o quê. Aí eu: dá licença, eu estou me chamando ali. Aí eu peguei e saí, né? Fiz igual o leão da montanha, saída estratégica pela esquerda. O que dizer para alguém que fala que Deus fala diretamente com ele? Não tem o que dizer, né? Não tem o que discutir. Respeito a opinião dele, obviamente, tanto que eu não quis discutir, que não valeria a pena, mas ele, na fala dele, ele quis menosprezar o estudo, porque sabia que eu era professor de teologia, e, ao mesmo tempo, quis se vangloriar dizendo que Deus falava diretamente com ele. Se Deus falasse diretamente com ele, ia, no mínimo, pedir para ele baixar a bola, né? Ser mais humilde. Mas ele não deve ter ouvido isso. Mas, assim, isso é uma abordagem. E, assim, eu não fiquei chateado com ele, obviamente, que não, né? Mas entendo que essa é uma abordagem. Não adianta você querer discutir com uma pessoa dentro dessa perspectiva, porque ela não vai aceitar. Para ela, o texto bíblico é o que ela acha que é. Ponto final. Deus fala diretamente com ela. Então, o trabalho hermenêutico dessa pessoa qual é? São os fundamentos dela, é a doutrina dela, é a maneira dela ver o mundo. Né? Então, a gente precisa compreender isso. Nas nossas igrejas, a gente tem uma pluralidade de ideias e de pensamentos. Mesmo, né, dependendo da doutrina, sendo bem trabalhada e tudo, existem pessoas que têm pensamentos diferentes. Então, quando se fala de métodos de análise, a gente está falando de maneiras de abordar o texto bíblico. Então, Ricardo, qual é o certo? Não tem como te dizer qual é o certo. Alguns métodos são muito antigos, alguns métodos são anteriores à Idade Média, alguns surgiram na Idade Média, outros surgiram agora, né, na pós-modernidade, e todos esses métodos têm características, objetivos e ideias diferentes. Vânia, tira o seu som aí, por favor. Tá. E aí, cada um desses métodos vão trazer, né, uma abordagem específica. A gente precisa ter isso em mente. Acima de tudo, não é que tem um método melhor ou pior. Vamos ter métodos diferentes. É claro que a minha sugestão para você é que nós possamos
seguir métodos que sejam mais atualizados possíveis. Isso nos ajuda a ter uma visão melhor do texto bíblico. Mas ainda assim é muito difícil. As igrejas não aceitam, né? A maioria das igrejas, ela não aceita a ideia de mudança, né? De leitura do texto. Eu lembro que quando a NVI surgiu, aqueles textos que não estavam nos manuscritos mais antigos, uma das primeiras versões da NVI, foi tirado esses versículos. E eu lembro de uma igreja na Penha que teve briga dentro da igreja porque o pastor queria usar essa Bíblia e muita gente disse que essa Bíblia não era de Deus, que estava tirando um tio. Você não pode tirar um tio, você não pode tirar um acento da palavra de Deus, que está lá em Apocalipse, e é pecado, né? E isso gerou uma briga na igreja por causa disso, porque tem igrejas que não aceitam. E a maioria das pessoas que está na igreja, gente, isso você tem que ter muito claro. A maioria das pessoas, ela não quer, na verdade, uma leitura libertadora, né? Uma leitura contextualizada. A maioria das pessoas quer ratificar o que ela já sabe. A igreja, ela trabalha com a leitura dogmática, doutrinária, né? Então, é sempre difícil você levar uma outra perspectiva. Geralmente, a maioria das igrejas cria muita resistência ao que é novo. Que a igreja não é um lugar de dúvida, é um lugar de certezas. E nós, como crentes, não somos treinados a ter dúvida. Nós somos treinados a ter certeza. Quando surge a dúvida, dizem que isso é falta de fé. É uma tristeza, né, isso. Mas o estudante da Bíblia deve entender que não é esse o caminho, porque isso nos paralisa. Mas a maioria das igrejas realmente é muito difícil lidar com métodos de interpretação mais modernos. Não estou dizendo que você não tenha que fazer isso. Eu sou pastor, hoje eu estou até numa outra igreja, já pastorei outras igrejas. Eu sempre procurei ser honesto com aquilo que eu ensino, com aquilo que eu acreditava e pregar nas igrejas. Mas sempre teve resistência. Aí sempre tem membro que sai, que não gosta, né? Você não consegue desenvolver certas atividades. Por quê? Porque você tem os conceitos fechados. E o papel da igreja é esse, né? Então, entenda que essa resistência ela é natural, não é maldade, não é que é ruim, mas é natural. O novo, às vezes, assusta e espanta. Contudo, estamos fazendo um curso de teologia e a gente precisa ter esse tipo de conhecimento. Como você vai usar? Você vai usar aí cada um com seu cada um. Alguém quer falar? Eu queria fazer uma pergunta, se você pudesse me responder. Fala aí. Você falou aí que lá no Apocalipse fala que não pode tirar um tio nem nada desse livro. O que essa palavra quer dizer, então? Então, isso está falando da mensagem do Apocalipse. A gente precisa entender... calma aí, deixa eu reformular. Na abordagem crítica, histórico-crítica, que é a minha abordagem, esse versículo... ele é interpretado da seguinte maneira, né? Estou falando isso porque, se você pega um fundamentalista no dogmático, ele vai interpretar da maneira como todo mundo já conhece. Então, na abordagem histórico-crítica, qual é a ideia? A gente precisa lembrar que a Bíblia é um conjunto de livros. O Apocalipse foi escrito entre 90 e 95 depois de Cristo. Ele é um livro. Então, tudo que o Apocalipse está falando, ele está falando do contexto dele, assim como Mateus fala de Mateus, Gênesis fala de Gênesis, Malaquias fala de Malaquias e assim por diante. Então, esse versículo lá em Apocalipse, ele está falando que é pecado mudar a mensagem deste livro. Que livro? Do Apocalipse. Qual é a mensagem do livro de Apocalipse? Jesus voltará, Jesus é o único caminho, os crentes irão para a eternidade ao lado de Deus, os não crentes não irão para a eternidade ao lado de Deus. Então, qualquer um que mude
essas mensagens estará pecando. Então, a ideia é essa. Não é eu apresentar uma tradução diferente do texto. Não é eu modificar uma tradução do texto, inclusive da Bíblia, né? Como Apocalipse é o último livro da Bíblia, muita gente lê esse texto achando que ele está falando da Bíblia toda, mas não está. Ele está falando só do livro de Apocalipse e da mensagem de Apocalipse. Então, o pecado, o erro, está em querer modificar a mensagem do Apocalipse. Que mensagem é essa? Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo é o caminho, né? E aí por diante. Respondeu? Obrigada. Respondeu, claro. Então, beleza. Então, gente, é importante a gente ter essa visão, por quê? Porque, principalmente matérias ligadas à interpretação, entenda sempre, é a sua interpretação. Às vezes, na igreja, tem gente que fica chateado comigo, que aí eu falo, explico, dou estudo, aí a pessoa no final fala assim, eu não concordo. Aí eu falo, tudo bem. Como assim tudo bem? Eu acabei de dizer que eu não concordo com você. Eu falei, é a sua visão, eu respeito, tá, beleza. Ele, não, mas é. Aí a pessoa quer discutir, a pessoa quer debater. Aí eu falo, irmão, não vai adiantar de debater, não vai adiantar de discutir, porque eu tenho a minha visão, você tem a sua visão. Ponto. Não, mas não é bem assim. Porque geralmente as pessoas querem apresentar a sua verdade, né? E como estudantes, a gente tem que ter muito claro que pluralidade de pensamentos é uma realidade, inclusive dentro de uma mesma igreja. Então, estude, né, fundamente os seus argumentos, busque conhecer esses métodos, se esforce, adquira, né, bons materiais, mas entenda que o outro tem direito a ter a opinião dele ou dela, diferente da sua, e nem sempre vai concordar, por melhor que você fale, né? Eu lembro que numa das igrejas que eu pastorei, também uma igreja pequenininha, estou eu falando lá e tal, dando estudo, aí um membro falou assim, mas o Silas Malafaia não prega isso. Eu falei, essa é a opinião dele, mas qual é a opinião que tem mais valor para você? A de uma pessoa que está na televisão, que você não conhece, que é de uma doutrina diferente, ou a do seu pastor, que você sabe que estudou, que dá aula disso, que é uma pessoa que não está falando, né, por falar. Aí ele me mandou a seguinte pérola, o Silas Malafaia está na televisão, então eu confio mais nele. Aí eu falei, tá ótimo então, meu irmão, beleza, cada um com seu cada um. O que eu posso fazer? Né? Quem sou eu para competir com alguém que está na televisão? Né? Então, assim, a gente tem que aprender a lidar com isso. Né? As pessoas sempre vão, de alguma maneira, defender os seus pontos de vista. Então, eu vou ler aqui, né, alguns pontos, a gente vai rever aí, tem alguns exemplos, algumas perguntas, mas lembrando sempre, né, são maneiras de interpretar, então é importante que você fundamente, né, os seus argumentos, leia, né, estude aí os seus pontos de vista, mas sempre vai ter alguém que vai pensar diferente. Fala aí. Quem Boa fala? noite, Opa. Temi. Sim, fala aí. Eu acho que essa ovelha, ela quis dizer assim, ele está em rede nacional, ele não ia ser doido de falar besteira. Eu acho que foi para esse lado, não duvidando, entendeu? Da sua idoneidade, conhecimento, mas é tipo, ele não ia ser louco de falar em rede nacional, o cara está na televisão, então acho que foi por aí. Irmã, não adianta defender, não, ele duvidou mesmo da minha capacidade. Lamentavelmente, hoje, a ideia de você estar na televisão, né, hoje com o YouTube, com o Instagram, né, Facebook, então, as pessoas dão muito mais ouvido, né, a quem está na mídia do que, de repente, alguém que não está na mídia. Isso acontece, entendeu? Mas, assim, é um processo natural, isso não é de hoje, né? Eu já ouvi muito as pessoas falarem assim, se a igreja tal está crescendo é porque é de Deus.
Aí, porque tudo que cresce é de Deus, né? Tem muita gente que defende essas ideias, que é a ideia de que o sucesso, o crescimento é sempre de Deus. Eu sempre uso o argumento dizendo o seguinte: ué, e o nazismo na Alemanha? O nazismo cresceu pra caramba, os caras dominaram o país, quase dominaram o mundo, era de Deus. Aí geralmente a pessoa não sabe argumentar, né, e tal, eu brinco, aí dou uma risada e deixo para lá, né? Mas é triste. Mas eu duvido que se eu estivesse na televisão ele falaria isso. Mas acontece muito, né? Verdade. Vamos lá. Método histórico crítico, né? Já falamos dele, a gente vai rever, e aí tem um exemplo aí. Busca compreender o texto considerando o seu contexto histórico, cultural e literário. Ele analisa aspectos como autoria, datação, gênero literário, contexto social. Um exemplo do versículo que pode ser abordado com esse método é Mateus 5, 38 a 39. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra face. Então, como é que, nessa perspectiva, eu poderia entender esse versículo? Aí tem algumas perguntas. Qual era a prática da lei do olho por olho, dente por dente, na época? O que isso queria dizer? Como é que era a ideia naquele período? Como a instrução de Jesus se relaciona com o contexto histórico e cultural do povo judeu? Então, na perspectiva do método histórico-crítico, eu vou estar preocupado em entender o que o versículo queria dizer naquela época, naquele contexto. As questões de autoria, datação, elas vão ser muito importantes. Quem foi que falou? Quem é que está falando? Qual é a época que ele está falando? Qual é o contexto que ele está falando? Então, o método histórico-crítico, quando vai analisar as falas de Jesus, primeiramente vai entender o quê? Jesus é um judeu que está falando para judeus. E Jesus falava em aramaico. Quando o Evangelho de Mateus é escrito, ele é escrito em grego. Então, eu tenho a transposição da fala de Jesus em aramaico para o texto grego. Então, ó, eu já tenho não apenas uma tradução, mas eu tenho também uma interpretação. Será que essa interpretação interfere na questão do contexto histórico e cultural? Será que essa ideia do olho por olho, dente por dente, mudou, né, de uma língua para outra? De que maneira, né, eu vou poder entender essa expressão? Aí Jesus vem com a segunda parte. Eu, porém, vos digo, né, e tal, vai contradizer. Não não resista ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, também oferece a outra. Então, numa cultura onde a vingança ela é comum, Jesus está ensinando que o papel é não se vingar, é perdoar, né? É dar a outra face. Aí tem a ideia de perdão. A gente pode colocar muito mais coisa aí, mas só para resumir, né? Para não ficar muito longo. Então, o método histórico-crítico ele vai estar muito preocupado com essa ideia do contexto original, o ambiente social, né? Então, por que Jesus fala, ouviste o que foi dito? Porque o público original de Jesus eram os judeus, que conheciam o Antigo Testamento, que conheciam a lei, a Torá. E aí, nas falas de Jesus, você vai ouvir muito isso. Ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ou seja, Jesus está fazendo um contraponto, né? Jesus está fazendo uma releitura, né? Não um contraponto, mas, digamos, uma releitura de como eram entendidos os textos da lei e do Antigo Testamento e como eles devem ser entendidos a partir da mensagem de Jesus. Então, o método histórico-crítico vai estar preocupado com isso, gênero literário. Qual é o gênero literário que é escrito o Evangelho de Mateus? Tem parábolas no Evangelho, tem literatura apocalíptica no Evangelho de Mateus, mas o próprio Evangelho é um gênero literário. O Evangelho, como gênero literário, ele segue o querigma apostólico, a proclamação dos apóstolos.
Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. De maneira geral, os evangelhos possuem essa estrutura. Então, tudo isso influencia, né? O evangelho vai estar direcionado às palavras de Jesus. Qual era o foco da mensagem, da pregação de Jesus? Era o reino de Deus. Então, isso é característico nos evangelhos. Então, essas perguntas e a maneira como vamos respondê-las dentro dos métodos histórico-críticos vão sempre estar tentando buscar essa resposta, essa autoria, data, contexto social, né, destinatários e o gênero literário. Fala aí, Rosilene. Sim, professor, o senhor concorda que todas as vezes que Jesus colocou um porém foi para complicar o negócio e não facilitar? Quando ele disse, né, não, para que não cobiçasse, porém, ele que olhar porém, aquele que olhar já adulterou, não é isso? E aí, todas as vezes que Jesus colocou um porém foi para piorar o negócio. E hoje a gente quer colocar porém, mas para facilitar. Esses dias eu estava pensando sobre isso, né? Aqui um exemplo que é muito comum a gente ver é um comentário. A gente está em aula, né? Então, sim. em aula e boa noite, professor. Boa noite, grupo. Colocando nada em xeque, só para poder considerar o porém de Jesus, a maneira com que era para piorar a situação, e hoje a gente fica tentando facilitar porque a gente se identifica, gosta e quer ajudar um aqui e ali. Por exemplo, um curso de Casados para Sempre, ser ministrado por alguém que está casado pela segunda vez. Aí eu fico assim, mas porém entrou. Não, mas é o irmão, então vai ministrar, líder de casado para sempre. Mas para segundo casamento. Mas olha só, porém, não, eu não consigo entender essa parte. Por que a gente busca facilitar aquilo que Jesus, todas as vezes que fez essa consideração, foi para piorar? Então, essa sua fala, lembrando sempre, né? Ela é uma maneira de ler. Por exemplo, esse texto de Jesus, que você citou aí, né? Olha, não cobiçarás, mas, porém, né? Se você olhar, já cobiçou. Não adulterarás, porém, se olhou, já adulterou, né? O que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que não é apenas o ato problema. O pecado aí, né? Ele já começa com a intenção. Não é apenas a intenção já me leva ao pecado. Então não é apenas o ato, porque no contexto o judeu tinha muito assim, olha, aqui tá isso aqui, né, esse controle. Se eu não pegar esse controle, eu não vou ter problema. Mas se eu olhei para esse controle pensando em pegar, tentando criar estratégias, né, para pegar, eu já estou pecando, né? Então, assim, Jesus está falando muito da intenção. E realmente a gente hoje, às vezes, não consegue entender que o maior problema na relação com Deus, principalmente, não é só o ato, mas é a intenção. Porque a intenção, às vezes, me leva a fazer coisas ruins. E, às vezes, até parecendo que é boa, né? Mas a intenção por trás é ruim. Isso é um problema. O texto bíblico é sempre difícil por isso, Rosilene, porque alguém sempre vai dar uma maneira, né, de amenizar, de florear, né, de ressignificar. Isso é muito difícil. Combater, lidar com isso é muito difícil. Por isso que a gente tem que estar muito bem nos nossos fundamentos. Você pensa assim, então tá bom, mas eu não concordo. Então, eu fico com o meu pensamento, você fica com o seu, ponto. Né? Porque realmente é difícil. E hoje em dia, com internet, rede social, então,
é muito complicado, né? Eu concordo com você, é difícil, é complicado lidar com certas situações. Muito difícil, né? É. É complicadíssimo. Eu me lembro, chegaram até a questionar, mas e aí, o casal não pode? Eu falei, não, gente, pode, vai fazer um homem ao máximo, uma mulher única, que aí você vai, né, entendendo como vai desenvolver esse segundo relacionamento, mas, né, a gente querer considerar para enfiar naquilo ali algo que fica fora, né, pastor? Dá vergonha, é constrangedor. É complicado, tem situações que são complicadas. Né? É muito. Casado para sempre, o segundo casamento, amiga. É o quê? É casados para sempre no segundo casamento. Olha, herege, queima ela! Já que não deu certo do primeiro, pensa no segundo para sempre, ué. É eterno até que dure, né? É eterno até que dure. Gente, olha só, está acabando o tempo dessa aula. Vamos sair desse link e voltar no mesmo link, que aí eu continuo os outros métodos aqui. Tá? Mesmo link aí, tá bom? Ih, o que travou? Estava gravando. Não, travou o meu aqui. Eu vou sair. Gravando, né? Então, eu vou parar de gravar. Gravou?